Projeção estereográfica e análise cinemática, parte 6. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Agora vamos ver o StereoNet 11. O StereoNet 11, ele permite que a gente marque os pequenos círculos que distam 20 graus para um lado e 20 graus para o outro, ou seja, mais ou menos 20 graus. Ele permite que nós marquemos o cone de atrito e ele permite que nós marquemos esta área aqui, que representa a área que é a projeção da área de instabilidade. Esse aqui é o círculo de atrito, que o StereoNet 11 também permite que a gente marque, e essa área aqui é a projeção polar da área de instabilidade entre o círculo de atrito e o talude. Ela é chamada de daylight. A tradução é emergir na face do talude, mas não tem muita tradução. O próprio programa, se a gente vai lá no Help e olha o manual, eles vão falar que essa área é a área daylight. E nos livros também daylight. E assim a gente pode marcar. O StereoNet 11 nos dá a opção de marcar pelos pequenos círculos, esses 20 graus, como também nos dá a opção de marcarmos pelas duas retas que se cruzam, mantendo aí o cone de atrito e a daylight, né? Bom, o que acontece? Para a gente fazer isso no StereoNet 11, eu vou colocar um pequeno tutorial para vocês mais para frente, mas nessa aula eu vou mostrar que nós vamos aqui em Calculation, a gente clica em Calculation, a gente clica em Slope Stability, e aí vai aparecer essa caixinha, onde iremos colocar a direção do talude e o ângulo de mergulho, direção e ângulo de mergulho, e ele pergunta se a gente quer marcar as linhas com direção mais ou menos. No nosso caso, a gente está trabalhando com 20 graus. Pessoal, tem autores, tem projetos que mudam esses 20 graus. Tem projetos menos conservadores que aumentam de 20 graus para 30 graus e tem projetos mais conservadores que diminuem de 20 graus para 10 graus. Isso é uma opção do projeto para ser mais ou menos conservador. Os autores indicam 20 graus, mas existem opções mais rigorosas, menos rigorosas, ok? Se a gente marcar aqui e quando a gente marcar aqui, vai aparecer, vai acionar essa opção de usar os limites cônicos, né? Se a gente só marcar aqui, vai aparecer pelo small círculo, ou seja, pelo pequeno círculo vai aparecer essa marcação. Se a gente marcar aqui e também marcar aqui, vai aparecer pelo cone, tá certo? Pelos pequenos cones. Vou falar para vocês que o StereoNet, ele andou meio instável. Eu não sei o que aconteceu. Vou dar uma dica. Se ele começar a se recusar a fazer das duas maneiras, ou só fazer uma maneira e não marcar, gente, apaga ele, fecha o programa e começa de novo. Aí ele vai te obedecer, porque às vezes ele empaca num tipo só. Isso aconteceu comigo. Não estou reclamando, ele é gratuito, muito bom, excelente, estou adorando, mas de vez em quando ele faz uma pirracinha, tá? Eu ainda não sei como resolver, eu simplesmente fecho e faço de novo, tá? É uma dica aí. Bom, o que a gente tem quando a gente usa essas marcações? Aqui eu estou dando um exemplo de uma análise
cinemática de blocos em taludes, representação das descontinuidades envoltórias representadas através da projeção de igual área, ou seja, pela rede de Schmidt. Então, eu tenho uma situação aqui em que existe uma fundação, existe um talude, existe uma família que mergulha contrária ao talude que mergulha, né, que tem esse mergulho. Então, essa família pode originar um toppling, a pessoa não traduziu, que é tombamento, né, pode originar um tombamento, que muita gente chama de toppling, ao longo dessa descontinuidade. Pode haver um deslizamento ao longo dessa descontinuidade e aqui não há deslizamento, uma vez que essa descontinuidade ela mergulha mais forte que o mergulho do talude, então ela não atende uma daquelas condições. Então aqui não está falando de cunha, tá bem? Está falando de tombamento, está falando de escorregamento planar. Bom, aqui foi feito o daylight, o polo daquela área de instabilidade, né, para cunha, embora aqui não esteja mostrando cunha, mas eles já fizeram um daylight para cunha. Então, aquela área de instabilidade entre o círculo de atrito mais o talude, ela é projetada aqui nessa área e é chamada de daylight, envoltória daylight de cunhas. Mas no nosso exemplo aqui não fala nada de cunha, tá bom? É uma envoltória daylight de rupturas planares, onde está sendo considerado 20 graus para cima, 20 graus para baixo. E uma envoltória de toppling, que está aqui considerando que esta superfície, ela tem uma inclinação que cai nessa área em que ela obedece ao critério de que o mergulho, deixa eu mostrar para vocês que esse critério é diferente. O mergulho, aqui eu tenho tombamentos de blocos e nós vimos que o tombamento de blocos exige que deverá haver duas famílias de descontinuidades que se intercruzam inclinadas, uma a favor e outra contra a inclinação da vertente, tombamento de blocos. E as condições mais favoráveis para a ocorrência de tombamento aparecem quando a família que mergulha contra a vertente é inclinada a ângulos maiores que 90 menos φ, enquanto que a família que mergulha a favor deverá ter inclinações menores que o ângulo de atrito interno. Os rumos de mergulho desses planos deverão se situar dentro de 20 graus do rumo de mergulho da face da vertente. Então, se a gente considerar aqui, nós temos, se a gente tiver uma descontinuidade que mergulha com um ângulo maior do que 90 menos φ, o ponto polar dela vai cair aqui nessa área, tá certo? E ela atende à condição de toppling. Ah, mas e aquela outra descontinuidade que tem que mergulhar com um ângulo inferior ao ângulo do atrito? Neste caso aqui, ele está trabalhando apenas com um tipo de tombamento que não é o tombamento de blocos. Ele está trabalhando aqui com o tombamento flexural. O que é isso, professora? Tombamento de blocos e tombamento flexural. Quero mostrar para vocês que existem diversos tipos de tombamento. Tombamento flexural é apenas a flexão de uma descontinuidade. O tombamento de blocos, que é aquela que tem que ter duas descontinuidades, uma mergulhando com um ângulo inferior ao ângulo de atrito e a outra mergulhando 90 menos φ. E aqui, tombamentos bloco flexural, que é uma mistura das duas, tombamento e deslizamento gerado na crista. Então, o tombamento foi gerado aqui em função de uma retirada da base, tombamento do pé após deslizamento, então houve uma
uma trinca que deslizou e ocorreu o tombamento em função do deslocamento dessa área toda aqui. Tombamento após deslizamento da base, nesse caso aqui foi a base que deslizou, possibilitando uma tração entre os blocos e o desplacamento do bloco e o tombamento. Tatu, é mais complicado. Tombamento após queda, ou seja, houve uma queda dessa parte aqui, fazendo com que essa parte aqui abrisse e tombasse. E tombamento por trinca após queda. Então, havia uma trinca que se formou em função de uma queda anterior e essa trinca estimulou o tombamento. Vocês acham que acabou? Não, não acabou não. Tem muito mais tipos de tombamento. Então, o tombamento, gente, é um processo mais complexo da gente trabalhar com análise cinemática, até mesmo para cálculo de fator de segurança em função da grande diversidade. Mas existe, então, o método de análise cinemática para o tombamento flexural e para o tombamento de blocos de maciço. Então, eu vou mostrar aqui, para tombamentos de bloco, como que a gente faz, e aí eu vou voltar depois naquele slide. A mesma coisa, a gente faz os cruzado com 20 graus, as retas cruzadas que chamam de cones, né? 20 graus para cima e para baixo. Aqui a gente plota o ângulo, né? Aqui a gente plota os ângulos, os polos dos planos de baixa inclinação, ou seja, aquele plano que mergulha mais suave do que o atrito, né? E aqui a gente plota os polos dos ângulos de alta inclinação, aquele plano que está contrário à vertente, e o rumo de mergulho da vertente. Bom, aqui eu tenho que a vertente tem o mergulho, eu tenho que a vertente tem um mergulho de 60, 90 menos φ, né? O φ é de 30, então aqui é exatamente 90 menos φ, e aqui tudo que cair, todo polo que cair aqui de uma superfície que passa por aqui vai ser maior que 90 menos φ. E todo polo de uma superfície que mergulhar mais suave que o atrito vai cair aqui nessa área que vai ser menor, né, que o atrito, que nesse caso é 30. Então, todo ponto polar que cair aqui e todo ponto polar que cair aqui atende à condição para instabilidade de ruptura por tombamento, neste caso, tombamento de blocos. Para toppling, ou tombamento flexural, a equação é essa. Para ter o tombamento flexural, de acordo com Goodman e Bray, 1976, é preciso que 90 menos o mergulho da face do talude, primeiro a gente faz essa conta, mais o ângulo de atrito tem que ser menor que o ângulo da descontinuidade com direção distante do talude de até 10 graus. Essa é aquela condição de paralelismo que para a ruptura planar nós temos 20 graus, para a condição de tombamento flexural, o paralelismo da direção da descontinuidade com relação à face do talude tem que ser de até 10 graus. Isso está no livro Rock Slope Engineering, do Duncan Wiley e Christopher, que eu disponibilizei para vocês no Moodle gratuitamente em PDF. Ok? Esse livro está disponível gratuitamente. Então, baseado nesta equação aqui, 90 menos a face do talude mais o ângulo de atrito menor do que a descontinuidade com direção do talude de até 20 graus. Então, agora eu vou voltar lá naquele slide que nós estávamos vendo, esse aqui, em que nós temos esse tombamento, não tem a outra descontinuidade no caso, então é um tombamento do tipo flexural, em que nós temos aqui 90 menos o mergulho da face do talude,
mais o ângulo de atrito, que é aquela equação, tem que dar menor do que o mergulho da descontinuidade, que é exatamente essa área aqui, em que o ponto polar da descontinuidade tem que cair aqui, atendendo, então, a condição de tombamento flexural. Esta área aqui é o daylight para ruptura em cunha, mas nós não temos cunha, mas porventura tudo que cair aqui, todo ponto polar de uma interseção que tiver aqui e cair aqui, vai ser, de acordo com o teste de Markland, provável de cair. E aqui, essa área achurada é a envoltória daylight para ruptura planar. Todo ponto polar que cair aqui vai ser provável de ruptura planar, sendo que aqui é mais 20 menos 20. E aqui, gente, nesse exemplo, eles colocaram o projeto mais 20 menos 20. Mas no livro de Duncan e Willey, está falando que tem que ser 10 conforme Goodman, tá? E Bray. Então, esse ângulo deveria ser 10 para ser mais rigoroso ainda com o tombamento em cunha. Como eu falei para vocês, depende do projeto. Então, a envoltória daylight para rupturas planares é o lugar geométrico de todos os polos representando planos com rumos de mergulho que determinam o afloramento desta no plano da face do talude e distam do rumo de mergulho da face do talude de até 20 graus. É exatamente essa área aqui. A envoltória daylight para rupturas de cunha é o lugar geométrico de todos os polos representando linhas de interseção com rumos de mergulho que determinam o afloramento desta no plano da face do talude, que está aqui. Então, para cunha serve isso. Se quiser ser mais rigoroso, ou, aliás, menos rigoroso e mais conservador, pode considerar a cunha aqui também, entre 20 graus, mas Markland é mais conservador e quis ampliar a possibilidade de ruptura nessa área toda aqui, e aqui, né, tudo depende do projeto. E para tombamento flexural, essa é a nossa daylight. Ok? Ah, tá complicado, né? Por isso que eu dei aquela aula longa sobre cone. Por quê? Vocês estão vendo que aqui o cone não foi representado, mas aqui eu posso representar o cone. E aí eu vou restringir um pouco mais, né? Eu não estava considerando o cone. Eu vou restringir um pouco a daylight da ruptura planar e a daylight da cunha. Bom, aqui é uma outra. Aqui ele está considerando dois grandes círculos, ou seja, tem duas descontinuidades. Essas duas descontinuidades tem a envoltória para descontinuidade 1, que é a daylight para descontinuidade 1, que é essa daqui, né? Porque tem uma interseção, então tem duas interseções aí, e a envoltória para a outra interseção. Tem outra daylight aqui para a envoltória de duas interseções. Nesse caso aqui, eu tenho duas interseções, duas possibilidades de ruptura em cunha com duas interseções. Bom, a mesma coisa, só que temos aqui o cone de atrito e aqui a envoltória para tombamento. Ok, gente? Então, eu tenho dois planos aqui, dois taludes, dois grandes círculos. Aqui a envoltória para este grande círculo, né? Para sigma 1. E aqui a envoltória para este grande círculo aqui. Ok? Considerando a possibilidade de ter interseções e cunhas aí nessas duas faces de taludes encontradas. Bom, já expliquei sobre o tombamento, né, de blocos. Então, aqui é a condição para tombamentos de bloco obedecendo 90 menos φ. O nosso exercício, a gente tem
o tombamento de blocos, né, considerando as duas situações, onde eu tenho aqui o talude, uma descontinuidade que mergulha 90 menos φ e uma descontinuidade que não mergulha 90 menos φ, mais suave. Então, essa descontinuidade não tem problema com tombamento, ela não cai, pelo menos tombamento de blocos. Ela pode cair na categoria daquele outros tipos de tombamento. E eu já vi, gente, tombamento acontecer em superfícies que mergulham mais suaves do que 90 menos φ. Mas em função de uma escavação na base do talude, né, de uma alteração fazendo com que o atrito entre essa superfície seja vencido e haja cisalhamento entre os blocos, né? Mas obedecendo aí o teorema sobre tombamento de blocos, então esse aqui é instável, o talude está aqui e aqui está aquela superfície que mergulha mais suave do que o ângulo de atrito. Os vários tipos, né? E tem muito mais, porque eu já vi de superfícies que inclinam suave para o interior tombando, então tem muito mais, tá? Já vimos isso. E agora esse exemplo bacana do livro do Rock Slope Engineering, em que ele mostra que uma estrada e como que foi aplicada a análise cinemática nessa estrada, onde ele coloca aqui o ângulo de atrito, né? Ele coloca aqui a área de instabilidade para ruptura planar, obedecendo aquela regra do small circle ou do pequeno círculo 20 graus para cá, e todos os pontos polares que caem aqui obedecem essa área de instabilidade, não é isso? E aqui o tombamento, né? Aqui a superfície potencial para o tombamento planar, né? Delimitado aí com o ponto polar da face do talude e o círculo de atrito. E aqui a gente tem para tombamento do tipo flexural, ok? Em que nós temos aqui, aí já está ao contrário, aqui é a face da descontinuidade e tudo aqui obedece a essa equação. 90 menos a face do talude, que é esse ponto aqui, ó, a face do talude tem 76/270, então 90 menos a face do talude mais o ângulo de atrito, dando menor do que o mergulho da descontinuidade distante da face do talude de apenas 10 graus, obedecendo aí a condição de paralelismo e obedecendo a condição de tombamento. Esse livro é excepcionalmente bom, ele não está traduzido para o português, já disponibilizei esse livro para vocês, ele é gratuito e está na internet gratuitamente. Deu para entender isso aí? Aconselho vocês a passar bem devagarzinho, porque a análise cinemática é uma análise muito bacana, não é difícil, basta a gente entender essas regrinhas e essas condições de instabilidade, e aí vai ser fácil para vocês. Voltando aí para o StereoNet, é aquele mesmo slide, só para recordar a situação. Agora que vocês já viram, vocês sabem o que é o daylight para cunha, o daylight para ruptura planar e o daylight para tombamento do tipo flexural. De novo, né, duas faces de talude, cada uma tem um daylight, uma é mais inclinada, então ela gera uma área, um daylight menor, e a outra é mais inclinada, tem um ângulo de inclinação mais suave, então ela gera um daylight mais abrangente. Aqui o daylight para ruptura planar e aqui o daylight para ruptura em cunha. E aqui, para finalizar,
um exemplo, né, de uma mina em que tem aqui uma proposta do pitch, né, aqui é a base da mina, do pitch da mina, cortes de taludes em diversas situações, duas zonas estruturais que contêm direções de descontinuidade semelhantes nessa zona aqui e outras direções de descontinuidade semelhantes nessa zona aqui. Provavelmente um contato litológico, as rochas são diferentes desse lado do que desse lado, então as estruturas têm atitudes diferentes, não é isso? Então, nessa situação 1 aqui, com o corte nessa direção, né, que é dos taludes da mina, né, das bancadas da mina foram cortados aqui, a gente tem essa situação que representa uma ruptura planar potencial no talude da mina, simplesmente pela análise cinemática. Aqui a gente tem uma situação que representa uma potencial ruptura em cunha, tá? Aqui uma situação que representa uma situação potencial de tombamento de blocos. Aqui nós temos uma zona estruturalmente estável, tá certo? Rock Slope Engineering, excelente livro, referência bibliográfica para vocês. Fim desta aula. Bom descanso para todos vocês.